Olá, hoje é dia de ficar em casa, mas também é dia de contação de histórias. As de hoje são dedicadas a todas as pessoas que deixam aflorar a sensibilidade e que verdadeiramente têm amor pela vida. A primeira delas está nesse livro, Histórias para Aquecer o Coração 2. Uma história de duas cidades. Um viajante, ao se aproximar de uma cidade grande, perguntou a uma mulher sentada à beira da estrada: como são as pessoas nessa cidade? Como são as pessoas no lugar de onde você vem? Uma gente horrível, respondeu o viajante. São pessoas egoístas, em quem não se pode confiar, detestáveis sob todos os aspectos. Ah, disse a mulher, você vai achar o mesmo tipo de gente por aqui. O homem mal tinha se afastado quando outro viajante parou e fez à mulher a mesma pergunta, curioso sobre os habitantes da cidade. Mais uma vez, a mulher quis saber como eram os habitantes da cidade de onde vinha o homem. Pessoas boas, honestas, trabalhadoras, compreensivas, respondeu o segundo viajante. A sábia mulher retrucou, pois é esse mesmo tipo de gente que você vai encontrar por aqui. A segunda das histórias está nesse livro, Abrindo Caminhos, organizado por Dom Itamar Vian e Frei Aldo Colombo. Os dois potes. Todos os dias, um agricultor saía com dois pesados potes para buscar água no oásis vizinho. Levava os dois potes pendurados nas pontas de uma vara que carregava apoiada nos ombros. Um dos potes era perfeito e sempre chegava cheio de água. Já o outro pote estava rachado e chegava ao destino com apenas metade da água. Foi assim ao longo de 2 anos, diariamente, com o carregador tendo ao fim da jornada apenas um pote e meio de água. O pote perfeito estava orgulhoso de suas realizações, enquanto o pote rachado, envergonhado da sua imperfeição, ele realizava apenas metade do que havia sido destinado a fazer. Em sua amargura, desejava ver chegar o dia em que um golpe qualquer o reduzisse a cacos, colocando um ponto final em sua frustrada existência. Talvez entendendo o sentimento do pote, o agricultor lhe pediu que prestasse atenção ao caminho, percorrido todos os dias. Em sua invencível tristeza, jamais olhara para os lados. Concentrava-se apenas na fresta que deixava fugir a água. E nesse dia, pela primeira vez, prestou atenção ao caminho. Uma das margens da estrada, exatamente a que ficava do lado do pote rachado, transformara-se em jardim. Com a água caindo todos os dias, as terras secas tornaram-se férteis e o vento foi trazendo as sementes de terras distantes. No começo foram pequenas flores selvagens, depois chegaram outras sementes que produziram flores perfumadas e coloridas, atraindo borboletas, insetos e até pequenas aves. Já o outro lado da trilha, por onde passara o pote perfeito, continuava árido e estéril. A terceira história está nesse livro, Momento de Fé, organizado por Padre Marcelo Rossi. O que é o amor? Em uma sala de aula, havia várias crianças quando uma delas perguntou: professora, o que é o amor? A professora sentiu que a criança merecia uma resposta à altura da pergunta inteligente que fizera. Como já estava na hora do intervalo, pediu para que cada aluno desse uma volta pelo pátio da escola e trouxesse o que mais despertasse nele o sentimento de amor. As crianças saíram apressadas e, ao voltarem, a professora disse: quero que cada um mostre o que trouxe consigo.
A primeira criança disse: Eu trouxe esta flor, não é linda? A segunda criança falou: Eu trouxe esta borboleta. Veja o colorido de suas asas. Vou colocá-la na minha coleção. A terceira criança completou: Eu trouxe esse filhote de passarinho. Ele havia caído do ninho onde estava junto com o outro, seu irmão. Não é uma gracinha? E assim as crianças foram se manifestando. Terminada a exposição, a professora notou que uma criança tinha ficado quieta o tempo todo. Ela estava vermelha de vergonha, pois nada havia trazido. A professora dirigiu-se a ela e perguntou: Meu bem, por que você nada trouxe? E a criança timidamente respondeu: Desculpe, professora. Vi a flor e senti o seu perfume. Pensei em arrancá-la, mas preferi deixá-la para que seu perfume exalasse por mais tempo. Vi também a borboleta, leve, colorida. Ela parecia tão feliz que não tive coragem de aprisioná-la. Vi também o passarinho, caído entre as folhas, mas ao subir na árvore, notei o olhar triste da sua mãe e preferi devolvê-lo ao ninho. Portanto, professora, trago comigo o perfume da flor, a sensação de liberdade da borboleta e a gratidão que senti nos olhos da mãe do passarinho. Como posso mostrar o que trouxe? A professora agradeceu a criança e lhe deu nota máxima, pois ela foi a única a perceber que só no coração podemos trazer o amor. 3 histórias e chegamos então à hora da reflexão. Primeira história, dois viajantes, não é? Perguntando como eram os habitantes daquela cidade. A mulher, parada à beira da estrada, deu respostas que não eram respostas imprecisas, mas ela se baseou no olhar das pessoas, a maneira como eles enxergam o mundo, assim o encontrarão. Então, se temos uma tendência a ver as coisas boas, nosso olhar é bom. Agora, se o olhar é mesquinho, as coisas também terão essa mesma medida. Imagine um rio entre 2 cidades. Para algumas pessoas, pode representar uma divisão entre elas. Mas, para mim, por exemplo, pode ser um elo de ligação. É como aquela metáfora também do copo, com metade preenchido por água. Para uns, ele está quase cheio. Para outros, praticamente vazio. Então, ao perceber que as pessoas são todas egoístas, né, ensimesmadas, existem pessoas egoístas, sim, mas também existem pessoas honestas, compreensivas, responsáveis. Então, nós não podemos definir todos na medida do nosso olhar. A segunda história dos potes. Um pote rachado, decepcionado, porque não cumpria a sua função, né, de chegar repleto de água ao destino final. E, no entanto, ao invés de se transformar em cacos, o que ele descobriu? Que exatamente por aquela fenda vertia água que foi responsável por produzir um terreno fértil, um terreno que deu margem a um jardim. Então, muitos estão centrados em si mesmos, né? Num pedestal de perfeição. E esses potes podem representar as maneiras de viver, né? Então, aquele pote intacto é esse pedestal, essas pessoas perfeitas, né? Que estão ali observando tudo. Mas os outros semeiam bondade, às vezes sem se dar conta, sem registros fotográficos.
eles fazem a diferença pelo caminho. E a terceira história, belíssima, não é? O que é o amor? O amor é olhar para dentro, é olhar para os lados, olhar para cima também. Então, quem tem amor, respeita o próximo e a natureza, tem atitudes positivas, essa pessoa tem tudo. E dá até para relembrar a parábola do semeador, né? As sementes em terrenos diferentes. E esse é o modo como acolhemos a vida, porque toda vida importa. Então, esse amor pode eternizar tudo e faz continuar. É preciso vivenciar essa lição dessa criança que tirou a nota máxima, porque é o aroma da flor que permanece para que outros entrem em contato com ele. É a borboleta na sua liberdade, e aí ela nos dá a lição também da metamorfose, é uma fase da vida dela. É aquele filhote que precisa continuar o seu ciclo, então ele devolveu ao ninho e viu a gratidão nos olhos da mãe. Essa criança dá belíssimas lições, assim como aprendemos lições a partir das flores, das borboletas. Então, nesse pequeno livrinho, né, os menores livros do mundo, de Madre Teresa de Calcutá, Reflexões para a Alma, ela diz assim: quando encontrarmos o próximo, demo-lhes um sorriso. Um sorriso é o princípio do amor. Jamais saberemos o bem que um simples sorriso pode fazer. O amor não pode permanecer em si mesmo. Não tem sentido. O amor é ação. É ele que nos levará à servidão ao próximo. Então, é preciso amar a vida. Ame a vida. Nem que para isso você precise de uma lupa. E com essa lupa procurar os detalhes que são importantes. Porque são esses detalhes que fazem a diferença. Então vem comigo, conta uma história.